A palavra que eu vou ministrar essa manhã, irmãos, é uma palavra que o Espírito Santo soprou no meu coração. É uma frase: multiplicação. Tiago, abaixa um pouquinho só esse aqui, só um minutinho. E testando o som. Melhorou. E nós vamos hoje olhar para o texto de João, o Evangelho de João, no seu capítulo de número 6. Se você trouxe a sua Bíblia, daqui a alguns dias eu vou perguntar assim, você trouxe a sua Bíblia? Eu vou perguntar, você trouxe o seu caderno de anotação? Acho que eu estou aprendendo a vender, né, irmãos? Aí, Se tem um negócio que eu era ruim, era vender, irmão. Quando alguém falava, tem que vender rifa na escola. Não, pelo amor de Deus. Alguém se identifica com isso, irmão? Olha, meu Deus do céu. Então nós vamos fazer o encontro daqueles que não sabem vender rifa. Amém? Você sabe vender, nem vem. Também não? Mas quem não sabe é tudo vendedor hoje, não estou entendendo mais nada. Cresceu e aprendeu, né? Vocês me ensinam aí a vender então, E era uma prova, né? Meu Deus do céu, a hora que vinha, mas tem que vender para a formatura. Não, eu compro. Eu cheguei a falar isso, irmão, eu compro a rifa inteira. Nossa, olha a cabeça. Quanto que é a minha parte? 50? Eu compro. Tudo porque, meu Deus, mas tem gente que tem uma facilidade para venda. Eu admiro. Louvado seja Deus. Bom, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos então olhar o texto de João, capítulo de número 6, versículo de número 1, João, capítulo de número 6, versículo de número 1, o texto diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali, com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão, em algumas traduções, 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Você vai manter a sua Bíblia aberta, vamos orar, você pode fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos. Tua palavra é viva, é eficaz, e que ela venha gerar muito fruto, como uma semente frutífera nesses corações. Esta é a nossa oração, e pedimos: Espírito Santo de Deus, atua sobre nós, movimenta-se sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Essa semana, ao assinar o contrato do novo prédio, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo, na presença de Deus: por que nós devemos ir? Eu sou do tipo de pessoa que tem uma raiz muito forte nos lugares aonde fico, aonde estou,
E olhei para esse prédio e pensei, nossa, é um prédio tão legal, né? Tão bonito, mas pequeno. E aí quando eu assinava, eu comecei a pensar nisso, e eu estava fazendo as rúbricas, estava até no balcão do cartório para reconhecer a firma. E o Espírito de Deus falou ao meu coração: devemos ir, porque haverá multiplicação. Essa foi a frase que veio na minha alma, porque haverá multiplicação. E quando nós pensamos, pode dar glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. E aquela frase, junto com paz, trouxe também um propósito muito maior que eu posso calcular, porque haverá multiplicação. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito especial na vida de Jesus com seus discípulos. Jesus havia recebido a notícia de que João estava no cárcere. Ele havia recebido uma notícia que não foi muito boa, mas também ele recebeu uma outra notícia muito boa. Os seus discípulos, que haviam sido enviados de 2 em 2, eles haviam feito muitos sinais no nome do Senhor. Pessoas haviam sido curadas, demônios haviam sido expulsos, e a obra de Deus estava acontecendo, o evangelho estava sendo pregado. E Jesus disse assim para os seus discípulos: venha comigo, vamos repousar um pouco. Nós vemos o Senhor cuidando do descanso. Você crê que Deus cuida do seu descanso? Amém? Às vezes os crentes não acreditam que Deus cuida do descanso. Se Deus criou o descanso no 7º dia, como assim, pastor? Está lá em Gênesis 2, você vai ler Gênesis 2, vai dizer que havendo o Senhor acabado de fazer todas as coisas, Ele no 7º dia ainda trabalhou criando o descanso, e o descanso ali é a alma de Deus satisfeita, porque todas as coisas estão em ordem. Então Deus sim pensa no descanso, e Ele chama os seus discípulos e diz assim: vem aqui, vamos repousar num lugar deserto. Eles entram num barco, e eles atravessam o mar da Galileia, e vão para o outro lado da margem, e ali Jesus encontra um lugar para descansar. Jesus senta no monte, e começa ali com os seus discípulos, ter um momento de repouso, literalmente. Mas a multidão, percebendo que Jesus fez esse trajeto, eles fazem um trajeto a pé, e dão a volta, e chegam lá no mesmo lugar que eles chamariam de descanso. O texto diz que Jesus se levanta, e quando ele olha para a multidão, o texto diz que o seu coração é movido de íntima compaixão. O coração de Jesus como um coração de um pai, que o pai chega em casa cansado, querendo apenas tomar um banho e deitar no sofá, mas o filho fala assim: vamos brincar, pai? Vamos brincar, pai? Vamos fazer alguma coisa? Ou quando um homem chega em casa cansado do dia, só quer tomar um banho, a mulher diz: me ajuda aqui arrumando a cozinha, senão não sai a janta, né? Mas Jesus olha para essa multidão, e o seu coração se move como de um pai, e por que não como de um esposo, que diz: eu vou ajudá-la. E Jesus olha para aquela multidão, e o texto diz em outros evangelhos, como de Mateus, vai dizer que ele olhou para essa multidão e viu que era como ovelhas sem pastor. O texto diz que ele ensinou a eles, ele curou a eles, aqueles que estavam ali. Mas o que acontece? Os seus discípulos percebem que o dia está declinando, a noite está chegando, o lugar é deserto, e eles começam a dar sugestões e dizer: olha, nós precisamos resolver o problema com essa multidão, não tem aonde comprar pão, não tem aonde nós vamos fazer, ou conseguir dinheiro suficiente. Jesus dá todas as instruções que conhecemos, e acontece a primeira multiplicação de pães, com apenas aquilo que nós vemos o menino trazer, 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus estava ensinando ali? Eu acredito que ele estava ensinando algumas coisas especiais que nós podemos olhar para o texto. Eu queria que você olhasse no versículo de número 2. No versículo de número 2 diz assim que grande multidão o seguia. Grande multidão o seguia. A primeira coisa que nós aprendemos desse texto, irmãos: Jesus não te obriga a segui-lo.
Jesus não obriga nós a segui-lo. Seguir a Jesus é um chamado, seguir a Jesus é um convite. Se alguém quer ser meu discípulo, não é uma obrigação, mas segui-lo é entregar tudo. Segui-lo é entregar tudo, mas também é estando seguro nesta vida e na outra. Pedro disse assim a Jesus em Lucas 18, 28, 30, ele disse assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele falou: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse assim: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesta vida, ele diz, nesta vida e na vindoura. Então a promessa de seguir a Jesus é também para esta vida, mas muito mais para a vindoura. Agora eu pergunto essa manhã, qual é o motivo pelo qual você segue a Jesus? O versículo de número 2 diz que a multidão seguia, porque, eu vou citando os textos, Rafa, você pode ir colocando por favor? A grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A multidão estava seguindo porque via os sinais. Em João capítulo de número 6, versículo de número 26, Jesus vai dizer que a multidão também o seguia por causa do pão. Por que você o segue? Jesus disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Então uns pelos sinais, outros pelos pães. Mas qual é o motivo pelo qual nós temos seguido? Eu digo, quem segue a Jesus deve segui-lo antes de mais nada, pelas palavras de vida eterna, pelas suas palavras, pela sua presença. Pedro disse em João 6,66, ele disse assim: tu tens a palavra de vida eterna, ou seja, eu te sigo, Senhor, não é porque você pode fazer isso, mas porque você tem as palavras de vida eterna. É o 66? É o 68, desculpa. O 68, porque tu tens as palavras de vida eterna. E quem segue porque tens as palavras de vida eterna? Cuja vida está estruturada a partir do que Deus falou, não no que é o movimento alheio. Quem segue a Jesus por causa das palavras que Ele falou, está estruturando a sua vida naquilo que Deus falou, não por aquilo que vê o movimento em volta. Então nós não estamos, quando eu falo que nós estamos mudando de prédio, nós não estamos mudando porque a economia está boa, irmãos, pelo contrário. Nós não estamos mudando porque coisas naturais estão acontecendo, mas porque nós estamos ouvindo a voz de Deus, amém? Você crê comigo? Porque aquele que nos deu palavras de vida eterna, está falando no nosso coração. Quem segue a Jesus por causa das palavras de vida eterna, vive satisfeito com Ele, tão somente, vive satisfeito com Ele. Nós estávamos nessa última visita no HC, por conta da cirurgia do João, e nós ficamos num quarto com um casal, cuja filha não tinha nariz, irmãos. Você vê tantas coisas naquele lugar, ela literalmente não tinha nariz, era algo muito estranho. E esse casal, eles estavam de alta, como um pouco antes de nós, e eu comecei a conversar com eles, são aqui de Bebedouro, mas algo me chamou a atenção falando com eles, porque quando eles estavam me explicando como é que foi todo o processo, quanto tempo que ela ficou internada e tudo mais, e aí ele falou assim: mas a gente é crente. Eu falei: vocês são crente? Aí eu cumprimentei ele com a graça e a paz, ele ficou emocionado, falou assim: nós somos pastores, tá? Ele ficou emocionado, quase que ele fala em línguas, ele: oh meu Deus, glória a Deus, e começou aquele, mas me chamou, quase que vira culto ali, irmãos, oh glória a Deus, né? Já levantar a menina, já, né, fazer a oração ali, mas quando ele falou: a gente é crente, eu olhei assim, eu fiz um cálculo rápido na minha cabeça, eu falei assim: a filha não tem o nariz, mas ele está satisfeito por ser crente. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? O que você precisa para seguir Jesus
além dele mesmo, além da satisfação de ser dele, de ter sido comprado por ele. Qual o motivo pelo qual você segue a Jesus? Jesus não te obriga a servi-lo. Qual o motivo pelo qual você segue a ele? Aquele que segue a Jesus pelas palavras de vida eterna, sai de todo culto satisfeito. Ah, mas hoje eu não senti Deus falar comigo, hoje eu não me quebrantei, hoje ninguém orou por mim, hoje ninguém deu palavra. Não, quem segue a Jesus pelas palavras de vida eterna e por quem Ele é, todo culto sai satisfeito, porque eu estive na presença dEle. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus nos ensina uma outra coisa. Ao ver a multidão segui-lo, ao ver a multidão se aproximar dele, ele se move de íntima compaixão. Mas ele vira para Filipe, um dos seus discípulos, e diz no versículo de número 5, final do versículo de número 5, Jesus levanta os olhos e vê a multidão. Ele olha para Filipe e fala assim, tá ligado aqui? Ah, tá. Achei que estava ligado, estava verdinho ali. Não toque, irmão. Ele diz assim, deixa eu tomar água aqui, irmão, peraí. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Que pergunta. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus usa a vida para nos perguntar e nos experimentar. Ele usa a vida para nos perguntar e nos experimentar. A pergunta que Deus faz ao nosso coração está conectado com aquilo que Ele vai fazer. A pergunta que Ele faz para nós, a pergunta que Ele faz na nossa alma, está conectado àquilo que Ele vai fazer. Aonde vamos ter o melhor diagnóstico? Ele nos pergunta, aonde vamos ter o melhor diagnóstico? Aonde restauramos esse casamento? Tudo que Jesus está perguntando na tua alma é porque Ele quer fazer. Alguém pode dizer amém? Aonde adquirimos uma formação? Aonde? É porque Ele quer fazer. Eu me lembro, eu e a Julie, nós éramos noivo. Éramos noivo, amor, quando você começou a faculdade de contabilidade. E a Julie queria uma formação. Aonde nós vamos ter a formação? Eu lembro que a conversa foi, mas nós não temos condição, não tem condição de pagar uma faculdade. E eu me lembro eu falei, amor, eu vou lá na faculdade e vou ver o que pode ser feito. E fui lá e vi como que era a forma de pagamento aqui na Anguera, onde ela se formou. E voltei com uma boa notícia. Naqueles dias estava tendo um promocional da faculdade, né, e eles estavam dando um descontaço lá para quem fizesse a matrícula naqueles dias. E louvado seja Deus, foi exatamente o valor acessível para aquele momento. E a pergunta que o Senhor faz no nosso coração é aquilo que Ele quer fazer. O que podemos fazer por essa pessoa? Será que na sua alma, Cristo nunca perguntou dessa maneira? O que podemos fazer por essa pessoa? O que podemos fazer por esse irmão? O que podemos fazer por esse familiar? Jesus usa a vida para nos perguntar e nos experimentar. Ele diz para Filipe, ele diz assim, aonde compraremos pão para toda essa multidão? Como vamos pagar o aluguel? Quando vamos resolver esse assunto familiar? Cristo pergunta na tua alma, e Ele pergunta na tua alma por quê? Porque Ele tem uma providência para isso. Alguém pode dizer amém? Então o que Ele está perguntando na tua alma, Ele tem uma providência para isso. E quando Ele pergunta para Filipe, Filipe diz assim, 200 dinheiros não é o suficiente. E por que Ele estava dizendo 200 dinheiro? São 200 denários. 200 denários é o trabalho de um dia. Que eu fiz umas contas básicas aqui, nos dias deles, dava para comprar 800 quilos de pão, sendo que um denário daria para comprar 4 quilos de pão, 800 quilos de pão. Aí eu fiz uma conta com o nosso salário mínimo de R$ 1.518,
30 dias dividido por 30 dá R$50,60 por dia. Quem ganha um salário mínimo ganha R$50,60 num dia, dividindo por 30, que é a média do mês. E aí você pega e você faz a conta, e olha só, a inflação de fato é diferente dos dias de Jesus, porque lá dava para comprar 800 quilos de pão, hoje 562 quilos de pão. Isso seria o equivalente, 200 denários seria equivalente hoje no nosso salário, 2025, a R$10.120. Então, quando Filipe diz para Jesus, diz assim, ó, nem R$10.000 seria suficiente para comprarmos pão para essa multidão, daria para comprar 500 quilos de pão, não seria o suficiente. Ele faz uma conta básica, mas Jesus continua ali fazendo a pergunta, por quê? Porque Jesus espera o nosso cálculo para mostrar para onde Ele quer nos levar. Você pode dizer comigo, Jesus, Ele quer que eu faça o cálculo, para mostrar aonde Ele vai me levar. Alguém mais pode dar glória a Deus? Ele quer que você faça o cálculo diagnóstico, Ele quer que você faça o cálculo financeiro, Ele quer que você faça o cálculo da geografia, Ele quer que você faça o cálculo da sua alma, dos seus sentimentos, do seu emocional, para Ele dizer assim, isso daqui é você, mas aqui eu quero te levar. Glória a Deus. E aí Ele permite Filipe fazer o cálculo, Filipe faz esse cálculo, mas um dos outros discípulos diz assim, mas nós estamos em um deserto. Você acredita que Deus sabe que aonde você está? Sim ou não? Ele sabe aonde você está, se você está num deserto, ou se você está num monte, Ele sabe, e os discípulos falam, mas aqui é um deserto, como se Jesus olhasse e falasse assim, eu trouxe vocês para cá? Deixa eu dizer uma coisa, quem muda a geografia é Deus, tá? Quem muda a geografia é Deus, não somos nós, porque está escrito assim, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1, diz, então foi Jesus pelo Espírito conduzido ao deserto. O que eu entendo com isso? Eu entendo que quem muda a geografia de um servo de Deus, é o Espírito de Deus. Quem fica inquieto com geografia, não está sendo guiado pelo Espírito, mas quem confia no Espírito Santo de Deus, sabe que a sua geografia está nas mãos do Senhor, e a hora que Ele quer, Ele está operando, abrindo portas, se movendo, louvado seja o Senhor, porque em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se o Espírito estiver te guiando, você é filho de Deus. Então Jesus espera nosso cálculo, e aí outro fala assim, ó, faz um outro cálculo, não está aqui no Evangelho de João, mas está no de Mateus e de Marcos. Essa narrativa está nos 4 evangelhos, mas você encontra no Evangelho de Mateus e de Marcos, por exemplo, você encontra um dos discípulos falando assim, despede a multidão. Olha que sugestão boa. Nós temos uma opção pronta para os lugares aonde Deus nos leva quando nós o buscamos. Nós temos uma opção pronta, nós temos uma opção que nós dominamos, nós temos uma opção que nós temos controle. Ele fala, despede a multidão para que eles vão e comprem pães, para que eles se resolvam. Por quê? Porque as necessidades das pessoas, a dificuldade das pessoas nos assombra, e nós queremos distante, cada um, mas Jesus não é assim, o nosso Salvador não é assim, e a quem Ele vocacionou não deve ser assim. Nós não devemos empurrar as pessoas a quem Deus trouxe perto. Se Deus trouxe perto, é porque Ele quer que você seja um instrumento na vida dessa pessoa. Se Deus trouxe perto, não despede. Porém, nós queremos despedir muitas coisas, irmãos. Quantas histórias poderiam ter tido um final diferente, se eu e você não tivéssemos despedido? Nós queremos despedir, porque nós olhamos e falamos, não, é melhor despedir a multidão, porque nós não vamos conseguir resolver esta causa. E Cristo olha e diz, não é assim. Isso é o teu cálculo? Continue no seu cálculo, continue, para que eu possa mostrar o meu.
Quantas histórias nós poderíamos ter tido um final feliz se Jesus estivesse nelas? Despedir a história é fácil, irmãos. Despedir a história é fácil, despedir as pessoas é fácil, despedir as situações é fácil. O difícil é crer e ver o que Jesus viu naquele dia. Mas se nós o ouvirmos a Ele, Ele vai dizer para nós: dai-lhes voz de comer. E a gente vai dizer: meu Deus, eu vou dar de comer. Ele nos chama, porém Ele está dominando a história, irmãos. Jesus está dominando a história, Ele está dominando a narrativa, Ele está dominando o fim da história. Assim como Ele domina o início, Ele domina durante, Ele domina o fim da história. Então o que Deus provoca na sua alma, o que Deus provoca na sua vida, é porque Ele quer te levar a um nível maior. Mas nós estamos costumeiramente, isso é costume de crente preguiçoso, é buscar aquilo que é fácil, é buscar aquilo que está resolvido já. Irmãos, se as coisas estão resolvidas, para mim, para a palavra de Deus, é um problema. Agora, quando as coisas necessitam de resolução, necessitam de uma atuação divina, necessitam de um sobrenatural, eu vou dizer para você, você está na porta de um milagre. Alguém crê comigo? Você está na porta de um milagre. O problema é que nós queremos milagre. Alguém que quer milagre na sua vida? Você quer, eu sei que você quer, eu quero, nós queremos. Vós querais, mano, estraguei o português aqui, né? De propósito, só para vocês rirem. Mas todos nós, eu vou participar da aula, tá? No português. Todos nós queremos milagres, irmãos. O problema é que muitos de nós não queremos o difícil do milagre, porque para se alcançar um milagre como esse da multiplicação, é necessário que eu faça os meus cálculos, mas é necessário que eu avance acima deles, na presença de Deus. E aí, Jesus pergunta, lá em Mateus 14:16, ele pergunta assim, ele diz na verdade, dai-lhes voz de comer. Aí complicou, porque o que ele estava perguntando, aonde compraremos pão, ele já vira e fala, dai-lhes voz de comer. Mas Jesus, você está jogando uma bomba para nós. Primeiro você pergunta onde nós compraremos pão, o lugar é deserto, nós não temos dinheiro. Agora você fala, dai-lhes voz de comer. O interessante é que tanto as perguntas de Deus, quanto as ordens de Deus, nos provoca. Alguém aqui já sentiu provocado por aquilo que Deus trouxe ao seu coração, que você leu nas Escrituras? Irmãos, essa provocação divina, olha, isso veio agora, maravilhoso. Essa provocação divina é que nos conduz às experiências sobrenaturais. Se não tem provocação divina, dá-lhes voz de comer, não tem experiência sobrenatural, não tem a multiplicação. Quando ele diz dá-lhes voz de comer, é ele dizendo, se você apenas for prático, eu acho engraçado, eu até admiro, na verdade, as pessoas que são práticas. A minha esposa, eu admiro ela porque ela é uma pessoa prática. Discutir com o meu amor é uma coisa mais difícil. Eu quero discutir, eu quero detalhar, eu quero fazer um checklist de tudo que aconteceu. Amor, isso aqui, esse ponto. Ela fala assim, não amor, todos esses pontos aí, beleza, está tranquilo. E ela não quer discutir, irmãos. Eu sei que tem algumas mulheres que são assim, ao contrário. Eu gosto de detalhar as coisas, mas ela não quer. E ela é prática. Eu admiro as pessoas práticas. Eu me considero prática em algumas coisas, mas outras não. Outras eu quero detalhar. Eu falo, não, vamos fazer um raio-x isso aqui, uma ressonância magnética. Ela não quer fazer. Porém, em minha defesa, em defesa da Escritura, em defesa do texto, os práticos herdarão o reino de Deus, mas os profundos experimentarão milagres. Sabe por quê? Os profundos experimentarão milagres. Isso aqui não está aqui, veio agora, glória a Deus. Porque, irmãos, Jesus vocacionou os seus discípulos, não apenas para serem práticos, porque discípulos são práticos também, amém? Os práticos, amém?
mas também Ele vocacionou os seus discípulos para serem profundos. Então quando Ele fala, dai-lhes voz de comer, para o prático, é assim, mas não tem nada aqui para a gente dar jeito nisso. Para o profundo, espera aí, se Ele está mandando, Ele está provendo de algum lado. Alguém mais tem glória a Deus aqui? Se Ele está mandando, Ele está provendo de algum lado. O profundo começa a procurar, o profundo começa, aí ele vai, aí os irmãos desavisados lá, aí ele fala, e ele fala para os discípulos isso. Oh, quem entendeu a profundidade que eu quero levar, vai e vai ver o que tem aí. Vem e vai ver. E aí ele diz, e eles vão conferir. Eles vão conferir, e no versículo de número 8, percebe que João não faz essa narrativa, mas Mateus e Marcos fala, que ele diz assim, ó, vai e veja o que tem. E aí esses discípulos vêm com essa notícia, olha, na verdade André especificamente, no versículo 8, diz assim, está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas ele já se antecipa com a sua mente incrédula, ilimitada, não profunda e prática, ele diz, mas para que isso serve para tantas pessoas? Tem gente que é muito negativa, até quando encontra o início da providência. Eu vou repetir para você, tem gente que não tem nada, e está dizendo, aonde Deus vai fazer alguma coisa aqui? Aonde Deus vai resolver isso aqui? Hora que chega o início da providência, os 5 pães e 2 peixes, ainda olha e fala, mas para que tanto? A Bíblia diz que quando Elias anunciou que haveria chuva sobre a terra, depois de 3 anos e meio sem chuva, ele manda o moço conferir, e o moço olha e fala, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e diz assim, é o suficiente, vai e avisa que haverá muita chuva. Então deixa eu te dizer uma coisa, esteja vigilante, esteja atento na introdução da providência, não seja como um André, ou como um dos discípulos aqui, que vai olhar e encontraram 5 pães e 2 peixes e vão dizer, mas para que isso aqui serve para tantos? E Deus está dizendo, é o começo da providência, é a porta da providência, é a entrada da operação divina. E aí, irmãos, quando nós olhamos para isso, eles vão, conferem, e aqui está o rapaz. Deus estava usando um rapaz, um menino em algumas traduções, e eu perguntando para mim, falando assim, por que esse menino estava fazendo aqui, com esses 5 pães e 2 peixes? Eu vi alguns pastores que eu discordo teologicamente, eles falaram assim, olha lá, olha esse menino ali empreendedor. Alguém já ouviu isso já? Ele é empreendedor, o menino é empreendedor, ele estava esperto, ele viu 5.000 pessoas, pegou 5 pães e 2 peixes e levou para o meio da multidão e ficou lá. Alguém vai ter fome daqui a pouco, irmãos, não. Porque 5 pães e 2 peixes era a refeição de uma pessoa. Então o menino estava levando a sua refeição, a sua comida. E eles encontram o menino, e Deus usa um menino para salvar a providência, para salvar a fé dos discípulos. Deus usou um menino chamado João para salvar a minha fé. Para salvar a minha fé, quando Deus operou milagrosamente na vida dele, depois de 2 cirurgias, louvado seja o Senhor, passar abençoado. Então Deus usa, pais que estão aqui, Deus chamou crianças para salvar a nossa fé, Deus chamou meninos para salvar a nossa fé. No versículo de número 10, já estou caminhando para o final, Jesus manda assentar. Chamar o Juan e a Jenny aqui para me ajudar. E ele diz assim, ó, mandai assentar. O que Jesus mandou fazer, irmãos?
assentar. O interessante é que 5.000 pessoas para assentar, vocês acham que foi rápido ou levou um tempo? O texto vai dizer que ele mandou se assentar, em Marcos vai dizer que ele mandou assentar de 50 em 50. Jesus fez um cálculo matemático especial. Se eram 5 pães, ele deveria fazer as pessoas assentar sobre múltiplo de 5. E ele manda se assentar, a Bíblia diz que era 150. Nós sabemos pelo próprio texto bíblico que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você imagina, para fazer 5.000 homens sentar, somado com mulheres e crianças, vamos chutar aí 20.000 pessoas para fazer essa galera toda sentar, para fazer essa criançada toda ficar quieta. Tivesse uns 10 João ali, irmãos, ajuda lá, olha lá, tá quase chegando no mar lá da Galileia, traz o menino para cá, senta aqui, fala para ele que vai ter pão. Vamos orar, João? Você imagina, irmãos, nós lemos o texto bíblico desavisado. Que coisa, o texto não mostra quanto tempo que levou para poder colocar em ordem, mas deixa eu dizer uma coisa, talvez levou algum tempinho, para colocar 20.000 pessoas aproximadamente, sentados, irmão. Imagina, se tivesse algum senhor, alguma senhora, mas se eu sentar eu não levanto. Se eu sentar eu não levanto. Me ajuda aqui, irmão. Sentou, irmão. A Bíblia diz que havia muita relva. Como que leva para um lugar deserto e tinha relva? Mistério. Mas esse assentar mostra para nós uma coisa: Jesus não opera milagre na desordem. Talvez para colocar em ordem vai levar tempo, mas é a introdução de um milagre. A ordem é uma ação divina acontecendo. Sabe, essa ordem que Deus está colocando na tua vida, está estabelecendo, você fala assim, mas pastor, já faz 1 ano que Deus está colocando em ordem minha vida e nada. Deixa eu dizer uma coisa, 20.000 pessoas não se assentam em 10 minutos. Sua vida, amada vida, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, não se coloque em ordem de um dia para a noite, para Deus operar um milagre. Então espera Deus colocar a ordem, porque o Deus não faz nada sem as coisas estar em ordem, mas quando as coisas estão em ordem, meu irmão, Ele começa a fazer coisas lindas, especiais. E aqui eu vejo 3 cabeças diferentes se assentando. A cabeça dos discípulos se assentando, temos dúvida do que ele está pedindo para fazer. Alguma coisa ele vai fazer, olhando um para o outro, se assentar, beleza, mas temos dúvida do que ele vai fazer. Ele está com 5 pães e 2 peixes lá, vamos assentar. A multidão, um olhando para o outro, até agora ele estava ensinando, até agora ele estava curando. O que está acontecendo? Ele vai ensinar mais? Imagina um perguntando para o outro, ele vai ensinar mais alguma coisa? Deve ser, vamos sentar. Mas por que tem que ser de 50 em 50? Não sei, ele mandou. Essas são as cabeças. Qual é a tua, quando Deus está colocando em ordem as coisas? E a do menino? Qual é a cabeça do menino? A cabeça do menino, o mestre vai comer, né? O mestre pediu os meus 5 pães e 2 peixes, porque ele vai comer. Ninguém imaginava que haveria uma multiplicação dessa. Mas o menino talvez pensasse, ele sempre sabe o que faz. Meu irmão, sabe qual cabeça que eu quero ter aqui? Dos 3 eu gostaria de ter a do menino. Mas a Bíblia não diz para eu ter da multidão, ela não diz para eu ter dos discípulos, ela não diz para eu ter do menino, mas em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 16 diz, mas nós temos a mente de Cristo. A cabeça que Cristo quer que eu tenha, nessa ordem, nesse milagre, na vida, é a dele, é a cabeça dele, porque o milagre
não está na mente da multidão, o milagre não está na mente dos discípulos, o milagre não está na mente do menino, mas o milagre está na mente de Cristo, e você pode ter ela, e você pode receber desta mente hoje. Se você ainda não viu milagre na sua vida, não viu multiplicação, a mente de Cristo nesta manhã, ela está disponível para todo aquele que crê, para que você possa ter a mente de Deus, para aquilo que Deus quer fazer. Aí Jesus toma, versículo de número 11, diz assim: Jesus tomou os pães, ou seja, ele se apropriou dos pães, ele não alisou os pães, irmãos, isso é muito importante saber. Ele não deu uma conferida nos pães, se era de cevada, se era de trigo, não, ele não fez isso, ele tomou os pães. O que nós ensinamos, ou melhor, o que nós aprendemos aqui desse texto? Se Cristo não puder tomar algo da tua vida, se Cristo não puder tomar a tua vida, se Ele não puder tomar algo que vem de você, permanecerá como está. Mas se Ele puder tomar, se Ele puder se apropriar como Senhor, se Ele puder tomar como Salvador, como Senhor, como soberano, como Rei da tua vida, meu irmão, eu posso dizer, você está tão perto de uma experiência tão profunda com o milagre divino que você ainda não conhece. Alguém pode dar glória a Deus por isto? E Jesus, no versículo de número 11, diz que Ele havendo dado graças, mas João, essa tradução de João, não está bonita para mim. Por quê? Porque a tradução de Mateus, de Marcos, diz que Ele abençoou. Você pode dizer comigo, Ele abençoou. E como que Ele abençoou? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi Yeshen min haaretz. Ele disse: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, soberano de todos, que fazes brotar o pão da terra. Jesus fez uma oração hebraica, Ele fez uma oração como um judeu que Ele é, e Ele disse assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus. E o que Ele faz? Ele santifica, Ele abençoa, porque tudo da nossa vida que vai para a mão de Jesus é abençoado, tudo que de nós vai para a mão de Jesus é transformado, recebe não ação de graças, mas bênção, por isso que eu disse, Ele abençoou. Aí quando você pensa, sua mente e a minha mente reducionista, a nossa mente é reducionista sobre o que significa multiplicação para Deus, porque quando nós pensamos em multiplicação, pensamos em din-din, pensamos em dinheiro. Deus vai multiplicar o que, irmão? Dinheiro. Não, uma mente reducionista na fé vem pensar nisso, mas aqui, o que Ele está multiplicando, irmãos? Alguém pode responder para mim o que Ele está multiplicando? Pães e peixes, podemos dizer juntos? Pães e peixes é o que? É pecúria, irmãos? Não. É espécie? Não. É alimento básico. E o que Ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que Ele multiplica o que for alimento para a tua alma. Ele multiplica o que for alimento para o teu corpo. Não tem na escritura Deus multiplicando dinheiro, mas tem Deus multiplicando a alma do homem, Deus multiplicando amor no coração do homem, Deus multiplicando fé, Deus multiplicando alegria, Deus multiplicando amor, e esse homem colocando as mãos nas coisas, e essas coisas materiais recebendo prosperidade. Então Deus multiplica sim o que é alimento para a tua alma. É isso que Ele está dizendo para nós. Então para de ficar correndo atrás da multiplicação financeira e vai correr atrás da multiplicação da tua alma, porque se a tua alma for multiplicada em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em temperança, em fé, em esperança, nada será impossível. Nós fazemos uma corrida inversa, e Deus quer começar na essência, na raiz. É por isso que Ele vai dizer: precisamos da multiplicação de alegria, irmãos.
Tem gente que está achando que é o dinheiro que vai trazer alegria, irmãos, mas você precisa da multiplicação da alegria para a alma, para o dinheiro chegar e você, de fato, glorificar a Deus. Mas não é o dinheiro que vai dar alegria, precisamos de multiplicação do que mais? A Escritura diz que Deus não multiplica o dinheiro, mas Ele multiplica o poder de semeadura. 1 Coríntios 9, Deus quer multiplicar sementes na sua vida, Ele quer multiplicar sementes e pão. Se estamos falando que Ele multiplica pão, também Ele multiplicará semente. Se alguém aqui tiver graça de Deus, ou pedir sabedoria de Deus para manusear a semente, Ele multiplicará a semente. Alguém pode glorificar a Deus por isso? Eu termino aqui no versículo de número 12, ele diz assim, e quando Jesus viu que eles estavam saciados, e disse aos seus discípulos, podemos dizer juntos, irmãos? Eu falo, vocês repetem, amém? Ele diz assim, recolhei os pedaços que sobejaram. Agora vamos dizer juntos, para que nada se perca. Jesus nos ensina a recolher tudo para que nada se perca, porque Ele te ensina que muita coisa pode se perder na vida, mas aquilo que você recolher não se perde. O ato de recolher reproduz permanência. O ato de recolher produz permanência. Como assim, pastor? O ato de recolher a vida, o ato de recolher os atos de amor, o ato de recolher a alegria, o ato de recolher a paz, o ato de recolher a graça, o ato de recolher um desfrute produz permanência. Ele diz, nada se perca. Nada deve se perder na tua casa, não deve se perder alimento, não deve se perder amor, não deve se perder alegria, não deve se perder a gratidão. Tudo deve ser recolhido, tudo deve ser trazido. Se você essa manhã crê que você está recebendo uma palavra de Deus, então aprenda a recolher essa palavra em nome de Jesus. Recolha essa palavra para que ela não se perca. Ele diz, recolhei tudo, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, você está aqui 10h35 da manhã, do dia 7 de dezembro de 2025, isto é uma multiplicação de Deus na sua vida, crendo você ou não. Alguém mais pode dizer glória a Deus? Isso é multiplicação na tua vida, porque a tua alma estava perdida, você estava sem Deus, você estava sem esperança, mas Deus te trouxe essa manhã aqui para dizer, estou multiplicando a tua alma, estou multiplicando alegria na tua alma, estou multiplicando paz na tua alma, então recolhe isso, para que não se perca. Conclusão. Por fim, o que Jesus estava multiplicando, irmãos? Comida? Não. Isso é a metáfora de tudo. Ele estava multiplicando dele, porque ele disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então quando ele estava multiplicando, ele estava dando dele. E sabe de uma coisa, se esse povo quisesse comer mais, ia comer mais. Se tivesse 30 mil, ia alimentar os 30 mil. Se tivesse 50 mil, ia alimentar os 50 mil. Porque Jesus não tem fim, irmãos. Ele é tudo que sacia a nossa alma. Então ele estava multiplicando dele, então ele estava partindo dele mesmo, ele estava dizendo, eu estou partindo de mim. Mas Jesus não está multiplicando apenas pão, ele está multiplicando ali, naquele dia, e aqui hoje, ele estava multiplicando a fé dos discípulos. Os discípulos estavam dizendo, eu nunca vi 5 pães e 2 peixes alimentar 20 mil pessoas. A fé dos discípulos foram multiplicada. Estava sendo multiplicado o número dos discípulos, porque nós lemos no versículo de número 14, diz que as pessoas ao verem este milagre falaram, este é o profeta que havia de vir no mundo. Então mais discípulos foram multiplicados. Ele estava multiplicando experiência, ele estava multiplicando milagre. E eu quero te dizer nesta manhã, se ele estiver,
haverá multiplicação. Alguém pode aplaudi-lo, alguém pode aplaudi-lo. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos do louvor podem vir. Bendito seja o Senhor. Você pode ficar de pé. Se Ele estiver, haverá multiplicação. Se Ele estiver, haverá multiplicação. Ah, meu Deus! Se Ele estiver, haverá multiplicação. E nós precisamos do Senhor aqui, nós precisamos do Senhor aqui. Meu Deus, por favor, nós pedimos, Jesus, fica conosco. E haverá multiplicação na nossa alma, haverá multiplicação no nosso interior, haverá multiplicação de vida, de providência, de graça, de paz. Ah, meu Deus, faça o teu povo ser saciado esta manhã. Você pode fechar os seus olhos e começar a orar agora e dizer: Jesus, muitas coisas eu impedi com que o Senhor viesse a fazer a multiplicação. Eu fiz muitas perguntas, eu questionei muito. Eu disse como André: para quê? Para que esses 5 pães e 2 peixes servem para tantos? Eu não entendi a sua pergunta. Diga a Ele esta manhã, quando o Senhor disse para que eu pudesse ir ver aonde podemos comprar pão. Fala com Ele esta manhã. Diga que você quer de fato conhecer o que dele tem, qual é a ideia dele, qual é a estrutura que Ele quer dar. Deus quer destruir a sua estrutura e edificar a dele. A nossa história termina ali, naquele deserto, despedindo a multidão, e Ele está dizendo: eu não quero que você despeça. Eu não quero que você despeça e termine a história da tua vida sem o sobrenatural, sem o extraordinário. Comece a falar com Ele: Senhor, eu preciso dessa providência, eu preciso te conhecer mais, eu preciso te conhecer mais. Vamos louvar o Senhor, amém?